A nossa equipe voltou a Jandaia do Sul. Depois daquela tragédia que comoveu a todos em todo o país, agora parentes e amigos das vítimas não só pedem justiça, mas cobram da justiça que os responsáveis venham a ser punidos. Além do motorista que estava com a CNH vencida e que nós falamos aqui, nós também falamos que o coletivo, o ônibus a qual essas crianças estavam sendo transportadas, a licença para o transporte dos alunos não havia sido renovada no Detran desde 2019. Se lembra que nós falamos isso aqui na semana passada, né? A gente foi atrás de saber dos responsáveis a quem cabe a fiscalização desses ônibus de transporte escolar. O exemplo do que aconteceu em Jandaia do Sul pode estar acontecendo em outros municípios. Vamos ver juntos? A reportagem está na tela. Flores foram colocadas próximas à linha do trem. Com a cor branca, a esperança é que esse simples gesto possa confortar e trazer paz ao coração dos familiares das vítimas. O acidente, que envolveu um ônibus com um trem, abalou toda a cidade de Jandaia do Sul, localizada no norte do estado do Paraná. 29 crianças que estudavam na PAI voltavam para casa no transporte escolar. 2 delas morreram ainda no local do acidente. Um dia depois, a monitora que estava com as crianças, Isabel Aparecida Jimenez, de 55 anos, morreu no hospital. A família autorizou a doação das córneas, já que a mulher era doadora de órgãos. 8 pessoas continuam internadas em estado grave. Fabiano perdeu a sobrinha, Kimberly Caroline Ribeiro Pimenta, de 15 anos. A prima de Kimberly, Maria Vitória Gomes Ferreira, de 10 anos, também morreu no local. Ao todo, no acidente estavam 4 crianças da família. Para Fabiano, a vida nunca mais será a mesma. Ela amava meu irmão Meu irmão era a vida dela, sabe? Não era porque é só pai, mas meu irmão era tudo para ela. Junto com a tristeza, o sentimento que fica é o de revolta. Fabiano está inconformado que nada foi feito, nem pela prefeitura da cidade e nem por outros órgãos competentes. O governo lá em cima não libera, não é só daqui, é o governo lá em cima que não libera. Então, gente, não custa nada colocar as cancelas daqui. No local do acidente, a situação ainda é muito parecida. Em depoimento à polícia, o motorista que conduzia o ônibus escolar disse que não teria visto o trem chegando por conta do mato alto. Então percebemos que o mato continua na mesmíssima situação, praticamente da minha altura. Eu tenho cerca de 1,60 e o mato continua alto. O que vemos de novo por aqui são as placas de sinalização. Essa aqui foi substituída por uma nova. E a outra placa do outro lado da rua, esta teria sido arrancada durante o acidente e também foi substituída por uma nova placa. Ainda assim, não vemos nem sinal de cancela ou qualquer outra forma de sinalização para evitar mais acidentes como esse trágico que aconteceu na semana passada. Uma sessão extraordinária foi feita na Câmara de Vereadores de Jandaia do Sul. Familiares das vítimas pediam não só por justiça, como por mudanças no trecho do acidente. Nós estamos fazendo esse manifesto no intuito de dar um apoio aos parentes, das vítimas que, infelizmente, estão sendo desassistidas, sim. Também foi questionada a conduta do motorista do ônibus. Ele estaria com a carteira de habilitação vencida. E como servidor público, a responsabilidade para fiscalizar a documentação do condutor seria da própria prefeitura. Não tem lógica ele ter falado assim, o mato eu não vi. E a velocidade que ele passou, ele ia entrar na casa da senhora. Tipo, se não tem o trem, ele entra lá. Ou ele capota. O ônibus, depois do acidente, foi trazido aqui para o pátio da Prefeitura de Jandaia do Sul. Segundo informações no site do Detran, esse veículo estaria com a licença para transporte escolar vencida, desde o dia 16 de setembro de 2019. Familiares de outras vítimas e moradores da cidade pedem por uma cancela ao lado da linha do trem. Esse tipo de sinalização poderia ter evitado a tragédia. Para Fabiano, é uma obrigação a instalação da cancela. Por mais cara que ela seja, nada valeria mais do que a vida da sobrinha. Uma cancela que eu acho que não custaria 30 mil, colocaria 2 cancelas, 3 cancelas que tem em Jandaia, eu acho que não teria morte, né? Eu estou falando com o meu diretor aqui porque é o seguinte, a polícia segue investigando esse caso e mandou uma nota pra gente. Testemunhas, vítimas e o próprio motorista, eles vão ser ouvidos nos próximos dias mais uma vez. A Polícia Civil vai aguardar os laudos complementares, que são laudos que vão auxiliar nas investigações e vão corroborar com o que eu disse anteriormente. Lembra que eu falei
que o fato desse ônibus estar sem a vistoria em dia vai ser usado pela defesa do motorista para tentar atenuar a situação dele? E até naquele dia o Igor ainda falou que um advogado mandou mensagem para ele dizendo que o depoimento dele dado na presença do advogado e tal, pois é. Mas foi no dia do acidente, um dia em que ele estava impactado pela morte das crianças, psicologicamente abalado para se lembrar de todos os detalhes. E ele pode fazer uma complementação do depoimento prestado. E aí ele vai falar com mais calma de que pisou no freio, o freio não funcionou, o ônibus estava... né, com a vistoria em dia. Aí muita gente vai dizer, mas será que o laudo vai apontar esse problema de freio? Aí lá na frente, meu amigo, se a perícia não for bem feita, como... Por que eu gosto daquele doutor aqui? Como é que é o nome? Doutor Ragiotto, né? Meu sonho conhecer esse advogado aqui. Como a doutora Josi também. Por que eu falo sempre deles? Porque eles buscam nas falhas do processo, e nesse caso do processo penal, formas de atenuar ou de minimizar ou até mesmo de inocentar o cliente deles. São as falhas que não deveriam ocorrer numa perícia, na acusação por parte do Ministério Público. Será que a perícia desse caminhão ela vai ser feita a ponto de identificar se havia problemas nos freios do caminhão, do ônibus e tudo isso? Isso não pode faltar. Então, será que foi pedido tudo isso também? Porque lá na frente as consequências vão vir. Tomara, né? Tomara que dessa vez a gente não veja isso acontecer.